E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Qualquer motorista pode se tornar um participante de um acidente. Nesse caso, geralmente há necessidade de perícia independente. O material proposto considera as peculiaridades desses trabalhos, quais organizações têm o direito de realizar um exame pericial independente do carro após um acidente e outras questões relacionadas. Em que casos você precisa de uma perícia independente? A necessidade de um exame pericial independente do carro após o acidente está associada às seguintes circunstâncias: a companhia de seguros subestimou significativamente o valor dos danos causados ao carro pelo acidente, portanto, os peritos independentes determinam o valor real para que o proprietário do carro possa recuperar os fundos perdidos no tribunal, a seguradora não pagar o valor total, devido a limitações contratuais, de modo que o saldo determinado pelos resultados da pesquisa será recuperado do autor do acidente. A origem do dano está relacionada a desastres naturais ou ações erradas, inação de serviços públicos. Os trabalhos de reparo na restauração do carro foram realizados com qualidade inadequada, o que foi descoberto depois que o carro foi entregue após o reparo. O proprietário do carro causou o acidente, mas deseja contestar o valor do dano. Os principais motivos estão listados, mas, às vezes, outras questões podem surgir quando o carro precisa ser examinado por especialistas independentes. Principais tarefas da perícia. Ao realizar um exame pericial independente de um carro após um acidente de trânsito, os especialistas da organização envolvida têm as seguintes tarefas: analisar as peculiaridades do acidente, levar as partes envolvidas no acidente a um acordo por meio da opinião autorizada de um perito independente sobre os danos ao carro, tomar uma decisão, com base em uma avaliação objetiva, sobre o valor da indenização por danos para evitar desacordos. As questões que os especialistas têm de resolver podem ser diversas, com base nas peculiaridades do trabalho futuro relacionado a diferentes campos do conhecimento. A lista de tarefas é amplamente determinada pelo tipo de trabalho a ser realizado. Dependendo da finalidade, da metodologia usada no desempenho e da natureza do objeto que está sendo avaliado, a perícia é dividida nos seguintes tipos: a cena do acidente e todas as suas circunstâncias. Nessa situação, a causa do acidente, as ações de seus participantes, a capacidade de manutenção e as características técnicas dos veículos, as características da estrada nessa área e outros pontos estão sujeitos a estudo, análise de mercadorias. E feita uma avaliação dos danos sofridos e do custo de restauração do carro, levando em conta o custo das peças sobressalentes a serem substituídas e o pagamento pelos serviços da organização de reparos, estudo rastreológico, realizado para determinar exatamente quem foi o culpado pelo acidente para esclarecer todos os detalhes do acidente. Leia também maneiras de pagar uma multa GIB. Em algumas situações, a perícia é realizada de forma abrangente, quando é necessário combinar alguns desses tipos de trabalho. Escolha de uma organização para realizar um exame pericial independente. Muitos motoristas estão interessados em saber onde obter um exame independente de seu carro para escolher uma empresa realmente qualificada, que atenda aos requisitos mais rigorosos. Importante, o principal requisito é que a organização seja realmente independente e não leve em conta os interesses da seguradora. Você pode descobrir esses pontos de várias maneiras. Não vale a pena recorrer aos serviços de uma empresa cujo escritório esteja localizado no mesmo prédio da seguradora, e improvável que o especialista da empresa recomendado pela seguradora seja objetivo. Estude o site da empresa, familiarize-se com as avaliações dos clientes. Ao escolher uma empresa, você deve se guiar pelas recomendações a seguir. A organização deve ter toda a documentação permissiva necessária prevista nos requisitos da legislação. Visite o escritório de representação da empresa, peça feedback de antigos clientes da empresa.
Estude os materiais do trabalho realizado, avaliando sua integridade, qualidade e fundamentação, as condições oferecidas pela empreiteira. São de considerável importância termos e custo do trabalho. A lista de serviços de algumas empresas inclui suporte total ao cliente, inclusive assistência jurídica no tribunal. Nem sempre um preço baixo garante um trabalho de alta qualidade. É importante que a perícia seja realizada prontamente, pois com o tempo os resultados perdem relevância e é necessário verificar as qualificações dos peritos. Eles devem ser certificados para os tipos de trabalho relevantes e ter um certificado válido que deve-se dar preferência a organizações altamente especializadas envolvidas apenas no exame pericial de veículos automotores. Uma ampla gama de serviços oferecidos nem sempre indica a qualidade suficiente do trabalho. A decisão final sobre a escolha de um executor deve ser tomada de forma equilibrada, levando em conta todas as circunstâncias, com base nos resultados da comparação das características de várias empresas. Documentos. Se, após um acidente de transporte, for necessário realizar um exame pericial independente, o proprietário do veículo deverá cuidar da preparação da seguinte documentação, que deverá ser apresentada na conclusão do contrato: documentos sobre o carro, incluindo a confirmação da propriedade do veículo, materiais sobre o acidente de trânsito, a análise da seguradora sobre os danos ao carro, ato da seguradora sobre o evento segurado. Leia também maneiras de verificar o carro para penhor ou empréstimo, procedimento de avaliação e estritamente regulamentado por lei. O proprietário do carro deve notificar por escrito as outras partes envolvidas no acidente e a companhia de seguros sobre a data e a hora da avaliação. Os outros participantes do acidente não só poderão estar presentes no exame para garantir sua objetividade, mas também serão entrevistados pelo perito para traçar um quadro completo do acidente. O procedimento para a realização de um exame de acidente automobilístico. Após um acidente de carro, nem todos os proprietários de automóveis sabem como fazer um exame pericial independente após o acidente. E em que ordem o trabalho é realizado. A perícia envolve os seguintes estágios: consulta preliminar sobre o custo e o tempo do trabalho, conclusão de um acordo redigido. Um contrato especificando todos os detalhes e condições, certificado pelas assinaturas das partes e pelo selo da empresa, transferência de fundos para os próximos serviços, na ordem e na forma estipuladas no contrato, determinação do local e da hora da avaliação. E designado quando e onde o trabalho será realizado, a fim de organizar a reunião de todos os representantes, notificação das partes cuja presença é regulamentada durante a avaliação pericial, inspeção visual com fixação de fotos de defeitos e danos e estudo aprofundado da condição do carro com as pesquisas adicionais necessárias, formalização dos materiais de pesquisa, cálculo do valor do dano, preparação do relatório final e envio dos materiais ao cliente. Ao determinar o valor dos custos a serem incorridos na restauração de um carro, os especialistas levam em conta o valor de mercado das peças de reposição no momento do trabalho, que pode ser determinado por vários programas de computador especializados. Todo motorista quer evitar um acidente. Mas se você tiver que participar de um acidente ou houver a necessidade de um exame pericial independente do carro, será necessário adotar uma abordagem equilibrada na escolha do profissional para garantir a objetividade e a qualidade do trabalho. Em conclusão, o exame pericial independente de um carro após um acidente de trânsito é um processo fundamental para garantir a justiça e a transparência nas investigações. Ele permite uma análise imparcial dos danos e das circunstâncias do acidente, contribuindo para a resolução de conflitos entre as partes envolvidas. Compreender as peculiaridades desse exame é essencial para que motoristas e seguradoras possam tomar decisões informadas e justas. A importância de contar com profissionais qualificados e com experiência nesse tipo de perícia não pode ser subestimada, pois isso pode fazer toda a diferença na apuração dos fatos e na proteção dos direitos de todos os envolvidos.